O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois, os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que partiram, depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto do Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Caro filho, querida filha, querido Padre Oscar, digno e zeloso pároco desta paróquia do Imaculado Coração de Maria. Na nossa celebração de hoje, três fatos se encontram. Os reis sábios que vão ao encontro de Jesus em Belém, o batismo de Jesus, que celebraremos no próximo domingo,
e a presença de Jesus nas bodas em Caná da Galileia. Estes três fatos constituem o que nós chamamos a Epifania, a manifestação de Jesus como Deus e Salvador para a humanidade. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios nos apresenta esta manifestação de Deus em Jesus Cristo como o mistério. E de fato, em Jesus Cristo, nós contemplamos o mistério de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo permanece o mistério. E Ele mesmo nos dirá em outra passagem da Sagrada Escritura que quando, no fim dos tempos, Ele compartilhar conosco a sua glória de ressuscitado, nós o veremos tal como Ele é. E a sua glória será também a sua, a minha, a nossa glória. Mas ainda quando isto acontecer, Jesus Cristo permanecerá como mistério. Não porque Deus não queira revelar-se por completo, mas por causa do limite do nosso conhecimento, do limite do nosso coração, que são expressões do fato de sermos criaturas. De modo que nem aqui e nem na eternidade se desfará diante de nós o mistério de Deus, revelado no mistério de Jesus Cristo. E por isso mesmo a eternidade será sempre um presente, e sempre um presente novo, inesgotável, porque se infinito é Deus, infinita será a sua revelação, e nos infinitos dias nós estaremos participando deste mistério de Deus, na pessoa de Jesus Cristo glorificado. A primeira leitura nos trouxe uma profecia de Isaías. E nós acreditamos que esta profecia se realiza no fato que o Evangelho relata hoje para nós. Os reis sábios, Baltazar, Melquior, Gaspar, como representantes dos três povos então conhecidos, os europeus brancos, os negros africanos e os amarelados asiáticos, constitui a expressão da universalidade do mundo que acolhe a Deus, que vem ao encontro nosso na pessoa de Jesus Cristo.
Ora, caro filho e querida filha, o que nos ensinam os reis sábios no Evangelho de hoje? Diz o evangelista Mateus que eles vieram de longe, tiveram que fazer uma viagem penosa para chegar a Jerusalém e depois a Belém. E isto era necessário porque naquele tempo, naqueles dias, Jesus somente podia ser encontrado em Belém de Judá. Ainda que eles andassem por todos os outros lugares do mundo, jamais encontrariam Jesus, porque Jesus estava ali, estreitado nos braços de Maria e de José. Mas você é mais feliz que os reis sábios. Você não precisa fazer uma grande viagem a Belém, porque você é o endereço de Deus. Porque você, o seu coração, é hoje o nicho do presépio que acolhe a pessoa de Jesus Cristo. E enquanto os magos tiveram que passar por vales, montanhas e desertos para chegar a Belém, nós temos que fazer uma viagem ao interior do nosso coração. E esta viagem ao interior do nosso coração, onde Jesus, o mistério de Deus, se encontra, tem um nome: é a viagem da conversão, é a viagem da mudança de vida. E do mesmo modo como o sol, o frio, as intempéries da natureza, os riscos dos animais selvagens se constituíram num perigo para os reis sábios, quando eu decido fazer esta viagem interior ao meu coração, onde se encontra Jesus Cristo, eu também corro muitos riscos, muitos medos, muitas tentações, porque o autor do mal não quer que você, nem eu, nenhum de nós, faça esta viagem interior no endereço do nosso coração, onde nosso Senhor Jesus Cristo se encontra. Os magos foram auxiliados por uma estrela. Esta estrela lhes dava o norte de onde se encontrava Belém. Nós não precisamos mais da estrela. Para esta viagem ao interior do nosso coração, para a nossa conversão, nós temos um sol, nós temos uma luz inextinguível, que não recebe a sua luz e o seu calor de outrem. Nós temos o Divino Espírito Santo. Se as estrelas conduziram os reis sábios a Belém, o Espírito Santo, luz de Deus, fogo de Deus, força, poder de Deus, advogado nosso, é Ele que nos sustenta, é Ele que toma a iniciativa para que nós façamos esta viagem interior até o mais profundo do nosso coração, para ali encontrarmos a Jesus Cristo,
nosso Senhor. Diz Mateus, o evangelista, que os magos, a um certo momento, ficaram perdidos e, passando por Jerusalém, procuraram o rei Herodes, que não era o mesmo que mais tarde irá participar da morte de Jesus Cristo. E eles foram se informar com ele onde devia nascer o Salvador. E Herodes ficou preocupado, enciumado, e deixou nascer no seu coração o desejo de matar Jesus, para não perder o trono, para não perder o poder. Ora, caro filho e querida filha, nesta viagem interior que fazemos ao nosso coração, assistidos e conduzidos pelo Divino Espírito Santo, é preciso que nós também nos informemos, senão não chegaremos lá. E nós nos informamos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, através da leitura orante dos textos da Sagrada Escritura. E nós nos informamos recebendo o sacramento da confissão, do perdão dos pecados, e nós nos informamos nos abastecendo com a força que vem desta mesa da Eucaristia, do corpo e sangue do Senhor. Nós nos informamos com o sacramento do matrimônio, que consolida e solidifica a nossa família. Nós nos informamos com o sacramento da unção dos enfermos, quando a fragilidade, a caducidade do nosso ser criatural se abate e vem sobre nós. Os magos, mesmo conduzidos pela estrela, se não passassem pela informação de Herodes, dificilmente chegariam a Belém. Nós também, mesmo assistidos pelo Espírito Santo, não chegaremos ao nosso coração, destino da nossa viagem interior, se nós não nos informarmos, se não nos deixarmos formar pela Palavra de Deus e pelos sacramentos que a Igreja nos oferece. Que cena mágica! Chegando a Belém, os reis sábios viram o menino nos braços da mãe. E eles se ajoelharam e adoraram o menino. Ajoelhar-se e adorar o mistério de Deus, revelado a nós em Jesus Cristo. É este também o destino da viagem interior da conversão que devemos fazer ao nosso coração. É no nosso coração que nós reconhecemos que Jesus é meu Deus, que Jesus é meu Senhor, que Jesus é meu Rei. E só então eu serei capaz de despojar-me de todo o resto, para colocar-me genuflexo e adorá-lo como meu Deus, como meu Senhor, como exclamou São Tomé diante de Jesus Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus.
Não nos iludamos, caro filho e querida filha. Saber quem é Jesus não basta. Ter ouvido falar de Jesus não é suficiente. Saber apenas que Jesus é Filho de Deus, também o demônio sabia. Tudo isso é em vão, se nós não o deixamos entrar em nós, e se não nos ajoelhamos e o adoramos como Deus, como Senhor e como Rei. E quando assim fazemos, a minha vida é transformada, a sua vida é transformada, a sua família, o seu ambiente escolar, onde você exerce a sua profissão, o seu condomínio, o seu prédio, a sua rua, tudo é transformado, porque resplandece a partir de nós a luz de Jesus Cristo, que iluminando-nos faz também de nós luz para o mundo, luz para as pessoas. E ainda um detalhe: o evangelista Mateus não se esqueceu de dizer que os magos ofereceram presentes a Jesus: ouro, porque é rei; mirra, porque é homem; e incenso, porque é Deus. Mas hoje, no nosso tempo, para nós que vivemos depois de Jesus Cristo, Deus não precisa de nada disso. Mas Deus quer de nós um só presente, porque Ele sabe que se Ele receber este único presente que Ele quer de você, Ele terá tudo mais. E qual é este presente que Deus espera que nós, genuflexos, em adoração, possamos oferecer a Ele, nosso Deus, Rei e Senhor? Ele quer você de presente. Você é o presente que Deus quer. É um Deus egoísta, é um Deus que não se contenta com coisas, é um Deus que não se contenta com parcelas, mas Ele nos quer, Ele me quer, Ele quer você, porque é para isto que Ele veio ao mundo no mistério de Jesus Cristo, para ter a mim, para tê-lo, para ter a todos nós. Nós somos de Deus, e ser de Deus é o presente que Ele espera de cada um de nós. Que a intercessão de nossa mãe, que aqui invocamos sob o título do Imaculado Coração de Maria, e a intercessão destes santos reis sábios, Gaspar, Baltazar, Melquior, nos ajudem a viver esta última semana do tempo natal, no tempo do Natal, como verdadeiros adoradores de Deus, em espírito e verdade, como nos pede Jesus no Santo Evangelho.